Olá pessoas, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Eustáquio e a gente está apresentando para vocês as unidades da disciplina semipresencial, Teorias e Técnicas Psicanalíticas 1, uma tentativa de mostrar a formação da subjetividade e a análise da psicanálise. Essa aqui é a unidade 5, na qual a gente vai trazer aqui teorias neopsicanalíticas, uma primeira parte, ok? Que vamos falar aí do rompimento com Freud, o Carl Gustav Jung e a psicologia analítica. Então, em 1913, ocorre essa ruptura entre o Jung e Freud, e essa ruptura estabeleceu o alicerce para a psicologia analítica e introduziu conceitos que redefiniriam a psique e o processo terapêutico, com as ideias de Jung. Então, conceitos centrais de Jung versus Freud. Foi montado aqui um quadro para vocês visualizarem melhor, a ideia de cada um dos dois. Então, nós temos o conceito, por exemplo, de libido. Aí o Freud, na psicanálise clássica, ele vai trazer como uma energia sexual primária e exclusiva, O Jung vai entender a libido como uma energia psíquica geral, não é uma energia sexual, ok? É uma energia psíquica geral, força vital, promove a vida, obviamente, manifestada em atividades diversas. Atividade sexual, atividade cultural, atividade espiritual. Então, diferentemente de Freud, que atribui à libido uma energia sexual. Primeiro momento. Temos aí o conceito de inconsciente também. Para Freud, principalmente, é pessoal, o inconsciente, formado por experiências, memórias e desejos reprimidos do sujeito, do indivíduo. E Jung vai dizer, olha, o inconsciente ele é pessoal e coletivo, camada mais profunda, herdada e universal, por isso que ele é coletivo. É uma camada profunda, herdada e universal, ou seja, todos temos, onde residem os arquétipos, que são padrões inatos. Vocês irão aprofundar nesse aspecto. Etiologia das neuroses. Para Freud, é casual, redutiva, resultado de traumas e repressões infantis, causal para Jung e teleológica, ou seja, prospectiva, um esforço mal sucedido da psique em se desenvolver. O sintoma tem um sentido para um novo equilíbrio, essa possibilidade de uma origem da neurose aí. A metaterapêutica para Freud, tornar consciente o reprimido e reduzir o sintoma, recalcar, e a questão para Jung seria o processo de individuação, ou seja, o sujeito do desejo, a jornada para a integração do inconsciente e consciente, objetivando aí a realização do self, segundo Jung, a totalidade da personalidade, a essência, o alcance aí do seu cerne. Na parte 2 nós temos aqui uma definição de uma crise de técnica clássica e o diálogo com a neurociência. Aí nesse aspecto a unidade traz para vocês as ideias de Victor Andrade, de 2013, que expõe a crise da técnica psicanalítica clássica frente às patologias modernas e propõe a virada para o afeto e a experiência relacional, alinhando-se com as correntes neopsicanalíticas pós-freudianas e a neurociência. Obviamente, novos eventos trazem aí a possibilidade de repensar a psicanálise e o modelo padronizado de procedimentos, técnicas e teorias. No outro momento, a insuficiência do modelo cognitivo-interpretativo, uma ideia de uma técnica clássica focada no insight cognitivo, tornar consciente o inconsciente por meio da interpretação das representações verbais, conteúdos, ou seja,
os conteúdos estão ali, eles são transformados aí a princípio, né, na questão verbal, linguagem, e aí ocorre uma interpretação ou uma possibilidade de interpretação desses conteúdos por um insight cognitivo. Crise. Essa técnica é insuficiente para as patologias narcísicas e borderlines, patologias do self, né, que resultam de falhas estruturais e déficits na regulação afetiva anteriores aí à linguagem simbólicas, antes do sujeito entrar no mundo da linguagem, vamos dizer. Para esses casos, meras interpretações intelectuais não promovem a mudança. É uma crise identificada aí por pós-freudianos. A virada pós-freudiana, e aí se relaciona a afeto e as relações objetais, né? A solução reside na ênfase das correntes neopsicanalíticas pós-freudianas, como Melanie Klein, Winnicott e outros, né, que priorizam o afeto e as relações objetais. As relações objetais, sugestão que vocês aprofundem, sobretudo nas ideias de Melanie Klein. Foco etiológico, as patologias narcísicas, que aí é o ponto crítico, nevrálgico, vem de falhas na função materna primitiva, levando à internalização de objetos inadequados, né? Objetos inadequados. Objetos aí de relacionamentos nomeados aí de fusionais a princípio. O novo eixo terapêutico, o cerne da mudança passa a ser a replicação afetiva e a experiência relacional no setting, no ambiente analítico. O analista é convocado a emular a função materna que falhou no novo objeto, oferecendo continência afetiva, né? A maternagem, o papel da função materna. Internalização, pessoas. A internalização desse novo modelo relacional e afetivo é o fator de mudança estrutural primário. As interpretações, representação tornam-se secundárias, atuando para consolidar a alteração psíquica já iniciada pela experiência afetiva, né? Ou seja, possibilidades de uma nova leitura. A psicanálise, nomeada pelos neopsicanalistas, consiliente e a neurociência. Um autor aqui, já citado, Andrade, propõe uma psicanálise consiliente, integrando a metapsicologia freudiana com a neurociência, né? Então, metapsicologia, neurociência, formação de Freud, como neurologista, ajuda a pensar dessa maneira. O afeto versus a representação. A ação terapêutica deve atuar prioritariamente sobre a cota de afeto, a carga energética e a dimensão emocional da pulsão, antes de conseguir lidar com a representação, conteúdo mental, né? Então temos aí a carga energética, a cota de afeto, conteúdo mental, especialmente em pacientes com déficit de simbolização, ou seja, de possibilidade de simbolizar o real, simbolizar as suas experiências, né? A simbolização do real é impossível na visão lacaniana. Validação neurocientífica, a reestruturação psíquica por meio de internalização de novos modelos relacionais é considerada compatível com a neurociência, né? O autor sugere que as relações afetivas e a experiência relacional modificam circuitos neurais, conferindo um substrato biológico à eficácia terapêutica dos processos afetivos. Então, a possibilidade na neurociência é trabalhar com a psicanálise, porque, na verdade, a abordagem mais solicitada para trabalhar com neuro é a terapia cognitivo-comportamental. Porém, aí há essa possibilidade de uma nova parceria aí com a psicanálise dos neopsicanalistas. Temos um quadro aqui que vai mostrar a dimensão técnica clássica Freud, obviamente, técnica contemporânea Andrada e os pós-freudianos, né? Temos, por exemplo, a dimensão fator terapêutico. A técnica clássica traz o insight cognitivo, tornar consciente o inconsciente.
Conteúdos inconscientes emergem para o consciente. Analisando passa a ser o parceiro na esteira da sua experiência. Técnica contemporânea, Andrade e pós-freudianos, ação afetiva e relacional, experiência de novo objeto. Novo objeto. Na clássica tem uma relação objetal, uma relação fusional com esse objeto, geralmente o objeto de desejo, objeto de amor, e na nova ideia contemporânea, pós-freudiana, ação afetiva e relacional, uma experiência de novo objeto, possibilidade de novo objeto. ênfase na pulsão, na dimensão da ênfase da pulsão, Freud vai dizer, olha, a representação, ou seja, o conteúdo mental e simbólico, simbolizado, internalizado, e a maneira que ele se movimenta, e Andrade e os pós-freudianos trazem aí o afeto como uma carga energética e experiência emocional. Por fim, traz aqui o papel da interpretação, para o clássico Freud, primário causador da mudança, né? E para os atuais pós-freudianos, secundário, completa e consolida a mudança afetiva, pessoas. A gente fecha com um discurso assim, o mundo freudiano é resgatado, obviamente a base continua sólida, provando que sua metapsicologia é robusta o suficiente para integrar os afetos, as relações objetais e as descobertas da neurociência, garantindo a relevância da psicanálise. Ou seja, é o contexto histórico que influencia o surgimento da psicanálise, é a genialidade de Freud, que promove, que sustenta, que forma o primeiro tijolinho no mundo do conhecimento, da base, e que permite e permitiu que haja novas ideias, novas formas de abordagem. Excelentes estudos a todos.